Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos te agradecer por esse momento. Nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bendita presença. Que a tua presença se faça presente aqui nessa noite, Jesus. Tudo que nós precisamos é a tua presença, tudo que nós precisamos é o teu amor, Jesus. Que o teu Espírito nos ensine todas as coisas essa noite. Que a unção, que a graça esteja sobre nós e nos revele as Escrituras. Sim, Jesus, nós não queremos somente conhecimento, nós queremos o teu poder, Jesus. Revela-se para nós essa noite, nós queremos conhecer a tua vontade, queremos conhecer o teu propósito, queremos saber aquilo que tu queres para as nossas vidas, Jesus. Revela o teu coração a nós essa noite, manifesta, Senhor, o teu poder sobre cada um aqui, derrama sobre nós espírito de sabedoria, revelação, entendimento, para que as Escrituras se abram, Senhor, para que o nosso entendimento se abra, assim como o Senhor abriu a visão daqueles discípulos no caminho. Nós vimos um pouquinho sobre o mapa da carne, falamos um pouquinho sobre essa mudança de mentalidade, sobre essa vida de entrega que nós precisamos ter. A gente ainda viu sobre Romanos 12:1, em que Paulo fala que um sacrifício santo e agradável a Deus é o vosso culto racional. Sacrifício santo e agradável a Deus é o vosso culto racional. E aí ele continua: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do entendimento. Que entendimento é esse que precisa ser transformado? E aí ele continua: então, para que possais conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é isso? O propósito de Deus para a sua vida. Por que boa, perfeita e agradável? Boa é quando você conhece a vontade de Deus. Perfeito é quando você entende a vontade de Deus, e agradável é quando você vive a vontade de Deus. Mas para você viver esse propósito, você precisa ter uma mudança de entendimento. E foi aqui que nós paramos na aula passada, falei tudo resumidamente. E agora, efetivamente, a gente vai entrar na nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre esse processo de amadurecimento. O que a gente precisa ter para entrar nesse processo de amadurecimento? Bom, a primeira coisa é que nós precisamos trocar a nossa alimentação. Os médicos dizem que você é o que você come. Jesus também diz que você é o que você come. Aonde que ele fala isso? Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Agora, se os teus olhos forem trevas, com trevas eles serão. O que simboliza os olhos, se não os sentidos? Tudo aquilo que eu absorvo pelos meus sentidos é aquilo que de fato alimenta a minha alma, meu coração e meu espírito. Então, se a minha alimentação for boa, eu terei uma vida saudável, espiritualmente falando. Agora, se a minha alimentação, como eu falei para vocês, for um fast food espiritual, a minha vida vai ser trevas. E você vê que a criança, quando ela é criança, ela só quer comer besteira. Ela só quer comer fast food. Ela não pode comer comida verdadeiramente nutritiva. Ela não anseia comer comida verdadeiramente nutritiva. Mas a partir do momento que você amadurece na fé, você anseia comida nutritiva. Por quê? Porque você sabe que precisa de crescimento. É por isso que às vezes estamos tão ansiosos pela palavra de Deus, porque Jesus disse, olha, lá em Isaías, se eu não me engano, vai chegar um momento em que eu porei em vós fome, mas não de pão, e sim pela palavra de Deus. Deus quer brotar essa fome dentro de nós, só que nós precisamos escolher que tipo de comida nós vamos comer. A gente falou na aula passada sobre a mulher Ciro-Fenícia. Ela falou, Jesus, mas até os cachorrinhos comem da comida que cai da mesa do rei. Sabe o que ela estava falando? Eu me prontifico em comer migalhas, mas o que Deus tem para nós não é uma alimentação em migalhas. Porque o filho senta na mesa, é por isso que Jesus disse, não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Jesus não quer que a gente coma debaixo da mesa como a mulher Ciro-Fenícia. Ele quer que a gente se assente na mesa, porque quando você se assenta na mesa, além de você ter a melhor refeição, você se assenta em comunhão com Ele. A gente viu que mesa é lugar de comunhão com Cristo. Então nós precisamos entender que a primeira coisa é que nós precisamos mudar a nossa alimentação. O tipo de pregações que nós andamos ouvindo, hoje com o YouTube é uma dificuldade isso. O tipo de música que nós andamos ouvindo, tem músicas hoje que se dizem gospel, mas pelo amor de Deus não são músicas cristãs.
Tudo isso vai enchendo a nossa alma e vai moldando o nosso caráter até que esse caráter se torne atitudes. Então você, sem perceber, aquilo que você ingere espiritualmente falando, está moldando sim as suas atitudes. E as atitudes de hoje determinam o quê? O futuro de amanhã. Então, se eu me alimento com porcaria hoje, o futuro não será tão bom assim, tão agradável. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos abrir ali comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como o quê? Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que Paulo está falando? No processo de maturidade, a alimentação é o mais importante. Por que Paulo não pôde dar alimento sólido para Coríntios? Porque as atitudes demonstravam que eles ainda eram carnais. E Paulo disse, leite vos dei a beber. O problema é que nós não temos mais tempo para ficar servindo leite. Não tem mais tempo para a gente ficar sempre profetizando coisas boas na sua vida como se nada tivesse acontecendo. É chegado um momento onde a mesa precisa ser colocada com alimento nutritivo, para que você se prepare para a vinda de Cristo. Para que você enche as lamparinas com óleo. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Se a palavra não for servida da maneira correta, a lamparina não se acende, porque o Espírito trabalha em parceria com a palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida. O que mais que ele disse? Vós já estáis limpos pela palavra que tenho vos dito, João 15. Então a palavra que me limpa, através do Espírito Santo, o Espírito Santo pega a palavra que está sendo pregada, faz que isso tenha sentido para o seu espírito e dentro do seu espírito ele te convence. Mas o alimento correto precisa ser colocado na mesa. Como eu disse, o fast food ele engorda e depois mata. Agora a comida nutritiva ela desce meio quadrada, quando você come muito verde, muita salada, brócolis, rúcula, ninguém gosta muito de comer essas coisas, mas depois que entra no seu organismo, eles são o que? Vida. João quando botou o livrinho na boca era o quê? Rapaz, isso é revelação da palavra, era amargo na boca, mas quando desceu para o ventre era doce. Nós precisamos comer uma palavra que talvez agora seja amarga, seja difícil, seja pesada, mas depois vai gerar vida no ventre, vai ser doce como mel. Agora ela é amarga na boca, mas depois ela vai gerar vida. Nós precisamos aprender a ser confrontados pela palavra. Nós precisamos entender que isso faz parte do processo. E por que Deus faz isso? Porque Ele não me ama? Não, justamente porque Ele me ama. Justamente porque Ele quer levar onde Ele mesmo preparou que eu estivesse. Porque Deus Ele quer me abençoar, Ele quer que todas as bênçãos que Ele já preparou para mim, eu herde aquilo com Cristo Jesus. A Bíblia diz que a igreja vai reinar com Cristo sobre as nações. Se nós vamos reinar com Cristo sobre as nações, a igreja precisa estar madura e preparada para isso. Nós vamos reinar com Cristo sobre as nações. A Bíblia diz que Jesus é Rei dos Reis, mas a tradução correta é Rei dos Reis. Por que Rei de Reis? Porque Deus está nos chamando de reis. Por quê? Porque nós estamos inseridos no seu reino. Mas para tanto precisamos nos preparar para isso. Eu sempre falo que a nossa falta de senso de urgência faz com que nós estejamos desapercebidos. É por isso que Jesus fala que naqueles dias será como os dias de Noé. Casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam. E estavam o quê? Desapercebidos. Até que veio o dilúvio e levou a todos. E só ficou Noé. Por quê? Porque não tinha o senso de urgência. Nós precisamos voltar a ter esse senso de urgência. Nós precisamos entender que os dias estão findando. Antes você tinha notícias de pandemia? Tinha. Você tinha notícias de guerra? Você tinha. Você tinha eclipses lunares? Você tinha. Só que agora as coisas estão se abreviando, é uma coisa em cima da outra. É pandemia com nuvem de gafanhoto, com guerra, com lua de sangue o tempo inteiro.
Aí Jesus diz para os fariseus: olha, vocês são hipócritas, porque vocês veem a nuvem e dizem que vai chover, vocês veem o sol meio laranjado e dizem que vai dar sol, mas vocês veem os sinais desse tempo e não sabem dar uma resposta para isso. Então nós precisamos estar preparados para dar essa resposta para Cristo, porque os dias estão se findando, Jesus está voltando, e nós precisamos viver o nosso propósito nele. Imagina você chegar no final da sua vida e pensar: Jesus, eu não vivi nada daquilo que o Senhor tinha para que eu vivesse. Isso deve ser a pior dor que um ser humano pode passar. É por isso que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Perder a sua alma é chegar no final da vida e entender que você não fez nada daquilo que era para você ter feito. Nada. Que você construiu um armazém, você derrubou, construiu um armazém maior ainda para empilhar tudo que você conseguiu, mas aí alguém vai dizer: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Isso são as palavras do próprio Cristo. Embora pareçam duras, mas elas são verdadeiras e fiéis. Verdadeira comida. Sabe por que os fariseus estavam escandalizados? Porque Jesus chegava para ele lá em João 6 e dizia: olha, a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. O que ele queria dizer? Porque ele era a própria palavra. João vai dizer que ele era o verbo vivo encarnado que esteve entre nós. Então, a palavra dele, ele como verbo, é o verdadeiro alimento que nos traz a vida. E ele vai dizer: os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Agora, aquele que comer do meu pão, beber do meu vinho, do meu sangue, esse terá vida em si mesmo. Porque a minha carne, o meu sangue são vida. As minhas palavras são vida, disse Jesus. Então, se nós nos alimentamos de Jesus, das verdadeiras palavras dele, sempre direcionados pelo Espírito, então nós temos crescimento em nós mesmos. Então, o primeiro passo para que a gente tenha uma vida de maturidade é começar a selecionar melhor aquilo que nós comemos. E como que eu crio bons filtros para saber aquilo que eu devo comer? Muito simples, através das suas disciplinas espirituais. Porque quando você ouve muito uma mentira, aquela mentira pode se tornar uma verdade para você. Então nós precisamos pedir para Deus discernimento, até para que pregadores nós precisamos ouvir. Porque a Bíblia também diz lá em Timóteo que naqueles dias levantarão-se muitos falsos mestres, ensinando aquilo que eles querem ensinar, enganando. Então nós precisamos aprender a selecionar os nossos alimentos. Esse é o primeiro item de um processo de amadurecimento. Qual que é a segunda questão? Nós precisamos aceitar as correções. E aqui é muito interessante porque hoje em dia nós não aceitamos nem as calúnias, quanto mais ser confrontado de verdade. E se você ler Hebreus 12:5, você vai ver que a Bíblia vai dizer que Deus só corrige aquele que Ele ama. E Ele diz mais: se vocês estão sem correção, vocês já não são mais filhos, são bastardos, porque Deus corrige aquele que Ele ama. Ora, se eu estou sob correção, quer dizer que Deus está me cuidando e me guardando. Porque a correção dos pais é uma das maiores características de um processo de amadurecimento de um filho. Não é verdade? Os pais, o que eles fazem para colocar o filho no caminho certo? Salomão não fala: olha, não afaste do teu filho a varinha. Por quê? Porque isso vai ser correção para ele. Provérbios fala muito sobre isso. Se eu não me engano, no capítulo 8 ele vai dizer: corrige o sábio e você vai ganhar um amigo. Agora corrige o tolo para você ver o problema que você vai arrumar. Quando nós aceitamos a correção de Deus, nós estamos nos fazendo sábios. Agora, quando nós rejeitamos a correção dele, nós estamos agindo como tolos. Ora, se Deus só corrige a quem Ele ama, então de bom grado eu vou aceitar as correções. Eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que Deus me corrigiu foi em amor. A Bíblia diz que Deus liga a chaga e Ele mesmo cura. E Ele vai dizer ali: porque vocês foram contristados por um breve momento, mas para que vocês tenham vida lá na frente. Então mais vale que agora nós sejamos contristados por um breve momento, mas que lá na frente essa correção dê resultado e essa correção gere vida.
Então, se Deus me ama quando sou corrigido, então, sempre que eu estiver errado, por favor, Cristo, me puxe as orelhas. Porque de fato, muitas vezes, Deus precisa fazer com a gente uma mudança de rota, uma correção de rota, na verdade. Quase todos os dias, nós precisamos voltar para o nosso lugar secreto e nos humilharmos diante de Cristo, para que Ele nos coloque de volta nos eixos. Quase todos os dias nós chegamos no nosso lugar secreto com a alma carregada. E o Espírito vem, limpa, nós sentimos aquela cura, aquela liberdade, aquele prazer em Cristo. Por quê? Porque Ele está nos colocando de volta no caminho. Nós não podemos ser como a mula que tem que colocar um cabresto ali, porque sem o cabresto ela não decide obedecer por livre e espontânea vontade. Por isso que a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Quando você ouvir a correção para Deus, é de muita importância que você obedeça. Por quê? Porque a Bíblia diz que para Deus tem muito valor um espírito humilde. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, então acharei descanso para as vossas almas. Deus tem descanso para nós, até mesmo na correção. Então é melhor ser corrigido e ficarei debaixo do descanso dele, do que eu me rebelar contra aquilo que Deus quer fazer na minha vida. O problema é que nós passamos horas orando, falando para Deus fazer alguma coisa que nós achamos que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse. Às vezes nós até pregamos para Ele como se Ele não conhecesse as Escrituras, mas Ele conhece. Então às vezes é melhor eu parar um pouquinho de falar e ouvir o que Ele está falando, para que então eu me encaixe naquilo que Ele quer que eu faça. Correção, Jesus só corrige, o Pai só corrige quem Ele ama. Hebreus capítulo 12, versículo 5, vamos abrir rapidinho. Filhos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha só que interessante isso. Então ele fala, os vossos pais carnais nos corrigiam e nós aceitávamos. Quanto mais nós não vamos aceitar a correção do Pai Celestial que sabe todas as coisas. Toda correção faz parte de um processo de amadurecimento. E a pior coisa hoje é quando as pessoas são camufladas de muitos elogios e bajulação. Porque os elogios e bajulação tendem a camuflar os nossos verdadeiros erros. Por isso que a língua que lisonjeia muito, ela é muito perigosa. Agora, aquela que é franca, ela me coloca de novo no caminho que eu devo andar. Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, aquele que acha que sabe alguma coisa, ainda não aprendeu como convém saber. Então, a caminhada do verdadeiro conhecimento é sempre saber que ainda não sei todas as coisas. Então, qual é o problema de eu ser repreendido? Se Deus está tendo carinho comigo. Porque há um risco, quanto nós muito crescemos em conhecimento, acharmos que nós já sabemos tudo. Aí por isso que é necessário Deus vir dar uma puxadinha na nossa orelha para nos colocar de volta no caminho e nos aprender a submissão. Muitas vezes nós vamos se submeter a pessoas que têm menos conhecimento que a gente. Muitas vezes vamos precisar nos submeter a pessoas mais humildes que a gente. Muitas vezes nós vamos entender que Deus atua naquelas coisas que não são para confundir as que são, nas coisas loucas para confundir as sábias. E como que eu vou entender isso se eu não aceito ser corrigido? Como que eu vou entender, como que eu vou me colocar num processo de amadurecimento se eu sempre sou rebelde a tudo aquilo que Deus me fala? Veja,
por todas as Escrituras, como Jesus corrigiu os seus servos. Olha como Jesus tratou com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam desanimados, tristes pelo caminho, lá no final do livro de Lucas. Andando, de repente Jesus fala: o que vocês estão conversando aí pelo caminho? Olha, você não sabe da última notícia? Jesus, Galileu, um varão top, show de bola. Crucificaram, mataram ele. Aí Jesus fala: até quando vocês vão ser tardios de coração para entender as Escrituras? Só que não para por aí. A Bíblia diz que Jesus começa a passar pelos profetas e começa a ensiná-los pelo caminho. E aí Jesus não parou aí. Jesus foi para casa com eles, sentou na mesa, repartiu o pão. Quando o pão foi partido, os olhos deles se abriram. Aí um olha para o outro e diz: não é que o nosso coração ardia enquanto ele falava? O que é o coração arder? É Deus nos dando sentimento de amor e carinho enquanto Ele nos corrige e nos admoesta. É Deus mostrando cuidado enquanto Ele está falando conosco. Não é que o nosso coração ardia enquanto Ele falava? Porque a profecia ela só tem 3 objetivos: consolar, exortar e edificar. Então Deus, quando Ele vem com a palavra, Ele nos exorta, mas Ele também nos consola e nos edifica. Porque Deus não quer nos destruir. Ele só quer destruir as barreiras que estão dentro de nós para que Ele possa construir o que Ele precisa construir. Mas o intuito não é destruir a nós mesmos, não. Ele quer que em nós seja gerada vida. Então a correção faz parte. Precisa aprender a morrer. E aqui é uma loucura, porque Jesus fala que se o grão de trigo caindo em terra, ele não morre, ele não pode gerar vida, porque ele fica só. E nós precisamos aprender a viver uma vida, muitas vezes, de morrer para aquilo que nós achamos que tem que ser feito, para viver aquilo que Deus quer construir e fazer dentro de nós. Depois a gente vai ler um pouquinho mais para frente, depois que Jesus fala sobre a semente, Ele vai dizer: e o que direi eu, porque a minha alma agora está angustiada até a morte, mas foi para esse momento que eu vim. De que momento Jesus estava falando? Da sua crucificação. Só que mais do que isso, ele estava falando de um propósito que o Pai tinha dado para ele. Então ele diz: olha, a minha alma está angustiada, a minha alma está a ponto de morrer, mas o que eu vou dizer se essa minha renúncia é o que vai gerar vida? Se não fosse a renúncia de Cristo, se não fosse Cristo deixar a semente dele morrer, nós não estaríamos aqui hoje. Vida não seria gerada em mim, vida não seria gerada em você. Porque o grão de trigo, se ele cair em terra e não morrer, ele não pode gerar vida. E sabe, nós entendemos as Escrituras de forma toda errada, porque Jesus, quando fala da fé, Jesus fala a fé como um grão de mostarda. Aí a gente pensa que Jesus está falando, um grão de mostarda por causa do tamanho do grão de mostarda. Não, Jesus está falando de uma semente de mostarda, porque a semente, quando ela morre, ela pode gerar vida. Então, quando nós aprendemos a entrega, aí sim os montes se movem de lugar. E de que monte Jesus estava falando? Porque eu nunca vi nenhum monte fisicamente se mover do lugar. Dos montes que atrapalham nós mesmos aqui dentro. É esse tipo de semente que Jesus estava falando. Porque quando ele fala a pequenez da vossa fé, quando ele fala do tamanho do grão de mostarda, ele não está falando de tamanho geométrico pequeno. A palavra que ele usa é apistia, que no grego significa falta de fé, ou seja, apostasia. O que nos impede de seguir em frente é a nossa falta de fé, uma fé que gera entrega. Porque o que é a fé, senão um firme fundamento daquilo que se espera? Então, se eu estou fundamentado de que Deus vai construir algo em cima de mim, eu estou apto para entregar as minhas vontades a Ele. E esse é o nosso maior desafio hoje, é o meu maior desafio e é o seu maior desafio. Eu sempre oro para Deus: Deus, eu preciso deixar isso. Deus, me ajuda a entregar aquilo que eu não entreguei ainda. E sempre que eu consigo entregar aquilo que antes eu não entregava, para mim é a maior alegria. Porque Cristo é digno de toda renúncia. Cristo é o único digno de toda a nossa devoção, de todo o nosso tempo, de todo o nosso esforço. Então, para mim, a maior alegria não é quando Deus me dá alguma coisa, mas quando eu consigo fazer alguma coisa para Ele. Porque Ele é me abençoar e eu sei que Ele é bom, mas agora que eu sou bom, isso eu já tenho muitas dúvidas, porque eu não sou bom. Porque Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está em mim o tempo inteiro me cutuca.
Então, quando eu falo para Jesus, Jesus, eu consegui finalmente sacrificar algo para você, aquilo me gera alegria. É por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante ao homem colecionador de pérolas. Eu sempre falo sobre isso. E ele vai lá e achou uma pérola de grande valor, então ele vende tudo para comprar aquela pérola. Por quê? Porque em Cristo ele encontrou a soma de todas as riquezas. Então, tudo aquilo que ele fazia até então não tem mais valor. Porque não se trata daquilo que nós deixamos, e sim daquilo que nós recebemos em Cristo. Porque Cristo é infinitamente maior de tudo do que tudo que nós temos. Nós cantamos: o meu amado é o mais belo entre os milhares. Só que às vezes na prática isso não funciona, porque nós somos atraídos muitas vezes por outras belezas, que não é de Cristo. Então, a minha maior alegria é quando eu de fato consigo entregar algo para Cristo. Quando eu ouço a voz do Espírito, e por mais que eu relute em um breve momento, depois eu falo: não, você tem razão, eu vou fazer aquilo que você está me mandando. E é poderoso, é que a obediência nem sempre ela é voluntária. Às vezes você vai precisar se amarrar, você vai amarrar a si mesmo para poder obedecer a Deus. Por isso que Paulo fala: o bem que quero fazer eu não faço. Romanos 7. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo dominar o nosso espírito, como isso gera vida dentro de nós. Porque nós achamos que nós vamos vencer a Deus no dar. Eu sempre falo uma coisa: nós nunca vamos nos arrepender por aquilo que nós fizemos para Deus. Eu nunca ouvi alguém chorando e dizendo: por que eu fiz uma oferta? Por que eu era dizimista? Por que eu servia a Jesus por tanto tempo? Eu nunca vi alguém falar isso. Agora eu cansei de ouvir pessoas dizendo: por que eu não ouvi a voz de Deus? Por que eu não escutei o chamado de Cristo? Por que eu não o servi enquanto era tempo? Por que eu não fiz aquela oferta que Ele me mandou fazer? Eu vou te dizer que a oferta pouco tem a ver com dinheiro, a oferta tem a ver com o nosso coração. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus não estava preocupado com Isaac, Deus estava preocupado com o coração de Abraão. Deus queria simplesmente que Abraão estivesse pronto para dar alguma coisa, não que de fato ele desse. Porque para Deus não era benefício que Isaac fosse morto. E por isso e olha só que interessante, nós achamos que vamos vencer a Deus no dar. Aí Abraão pega o seu próprio filho, que resolve sacrificar para Deus. Aí sabe o que Deus faz para ele? Agora você vai ser pai de multidões. Olhe para as estrelas do céu e conte. Olhe para os grãos de areia e conte. Essa será a tua descendência. Mas o que ele ofertou? Um filho. E por que ele foi chamado pai de multidões? Por isso que Jesus disse que a semente é 50 para 1, 70 para 1, 100 para 1. Porque Deus ele sempre vai multiplicar as nossas ofertas. Entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o que? O Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Então o que Jesus está dizendo? A minha alma está angustiada. Você sabe que no Getsemane, Lucas vai dizer que Jesus suou como sangue, né? Um fenômeno chamado de hematidrose, quando a pressão cardíaca ela é tão grande que os vasos eles começam a se romper e o sangue começa a emergir na pele e começa a juntar com o suor e aquilo começa a escorrer pelo chão como suor de sangue. Então Jesus sabia o sofrimento que lhe era proposto. Mas o que ele disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a nossa oração que nós fazemos para Cristo: Jesus, se possível, passa de mim passar por isso. Mas se for necessário,
A gente vai precisar passar. E aí a Bíblia diz, né? Tem de vós o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus, porque subsistindo em forma de Deus, Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura de servo, a si mesmo se esvaziou. Só que depois esse texto continua. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, aceitar o processo hoje é aceitar o futuro de Deus para nós lá na frente. Jesus esvaziou de si mesmo, de quem Ele era. Mas Colossenses vai dizer que Deus colocou todo o poder e autoridade debaixo dos seus pés. E colocou o nome dele sobre todo nome, porque o sacrifício dele foi o maior, então Deus deu toda a glória para ele. Deus deu a igreja para que sobre a igreja ele fosse colocado como cabeça. Todas as sementes que Cristo plantou, tudo que ele plantou na cruz, em toda a sua vida na terra, veio todo o retorno para ele depois. Você veja, do alto da cruz ele foi capaz de dizer: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia agora diz que ele é o nosso intercessor diante de Deus. Veja, ele plantou uma semente intercessória na cruz. Pela semente que ele plantou, hoje Deus fez ele sumo sacerdote, e ele continua intercedendo por nós à destra do Pai. Tudo que nós plantamos, um dia nós colhemos. Aí Paulo fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Um eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, o que é momentâneo e passageiro é doloroso, mas Deus produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. Aí nós usamos Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Nós pensamos, opa, Deus tem bênção para mim, mas nós esquecemos que tem uma vírgula depois, segundo o seu poder que opera em nós. E que poder é esse? O poder de a semente morrer para gerar vida. Então, alguns textos nós estamos entendendo errado. A semente precisa morrer. E o que é o último tópico? Carregar as marcas. Sabe, a gente aprendeu por muito tempo um evangelho que não aceita a dor, que só quer ser amaciado, mas eu aprendi com Jesus que as nossas marcas, aquilo que os processos nos trazem, nos dão autoridade, nos credenciam muito mais do que os diplomas. Jesus, quando chegou para Tomé, ele disse assim para Tomé: olha, Tomé, toca aqui na minha mão, toca aqui nas minhas marcas. Por quê? Porque aquilo demonstrava que ele havia passado pela cruz e havia vencido. As nossas marcas demonstram que nós passamos os processos e vencemos. As marcas, elas são importantes. Por quê? Porque elas nos dão autoridade para ser testemunha. A Bíblia fala que nós somos ministros da reconciliação. Por que nós somos ministros da reconciliação? Coríntios fala sobre isso. Porque antes de eu ser o ministro da reconciliação, Deus já me reconciliou com Ele mesmo. Eu só posso ter autoridade para fazer alguma coisa daquilo que eu já passei, daquilo que eu já vivi. Quem nunca parou para ouvir, nunca pode levantar para falar. Quem nunca sentiu na pele alguma coisa, não tem autoridade nas palavras para dizer. Você pode até ir para os livros e ver a experiência dos outros, mas nunca vai ser a mesma coisa até que você tenha a sua própria experiência. As marcas, elas são importantes, elas são necessárias. Paulo diz porque, por mais que o nosso homem exterior se desgaste dia a dia, o nosso homem interior se renova todos os dias. Então eu sei que é difícil, nós que estamos no ministério, Paulo fala que nós somos entregues à morte todos os dias. Ou você acha que é fácil eu vir aqui numa segunda-feira e falar todas essas coisas? Você acha que às vezes eu estou em casa e não passo mal por causa da batalha? Mas eu lembro desse texto e Deus fala comigo, porque por mais que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova.
Porque Paulo fala, porque por mais que nós opere a morte, em vocês opera a vida. Isso é a profundidade da palavra. Porque isso aqui, na verdade, não pode ser um fruto dos livros. Isso aqui tem que ser um fruto da vivência com Deus, das experiências, das horas de comunhão com Deus, chorando aos seus pés, das sementes que foram largadas pelo caminho, porque a Bíblia diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então é uma vida com Deus de constância, que você vai deixando sementes pelo caminho, para que uma hora a glória de Deus se manifeste e gere vida em outras pessoas. Mas sem marcas não se pode gerar vida. Desculpa, tá, não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios. Peço desculpa para vocês. 2 Coríntios capítulo 4. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Por que nós precisamos morrer? Porque se eu não morrer para mim mesmo, Cristo não toma lugar dentro de mim. Eu preciso diminuir. João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando o noivo, ele vê o noivo, ele se alegra por ver o noivo com a noiva e ele sai de cena. Então, o amor de Jesus é o amor ágape, é o amor incondicional. Por quê? Porque é um amor sacrificial. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho. Isso é um amor sacrificial. E quando esse amor nos atinge, gera dentro de nós um amor sacrificial. Aí o que eu penso? Poxa, quem que não estava com vontade de ir para a praia hoje? Não o carnaval, Deus o livre, mas quem não estava a fim de tomar um sol hoje e dar um mergulho no mar? Isso é um amor sacrificial. Deixar muitas vezes aquilo que nós queremos para viver aquilo que Deus está requerendo de mim e de você. Isso é um amor incondicional. E à medida que nós somos tocados por Deus e pelo seu amor, isso nos leva a querer amá-lo do mesmo jeito. Claro que o nosso amor ainda é pequeno. Sabe, Pedro havia negado Jesus 3 vezes e Jesus chama Pedro e fala, Pedro, você me ama mesmo? Ele falou, sabe que eu te amo, Jesus? E isso aconteceu 3 vezes, né? Mas o que a gente não entende é que a palavra amor ali, quando a gente lê, é a mesma, amor e amor, amor e amor. Mas quando Jesus fala de amor na primeira vez, Jesus está falando de um amor sacrificial, de um amor incondicional, o amor ágape. E quando Pedro responde a Jesus, Pedro fala, olha, eu te amo, mas quando ele fala eu te amo, ele não está falando de um amor sacrificial, ele está falando de um amor de amigo, ou seja, um amor que é frágil. Por isso que ele se entristece na 3ª vez, porque ele fala, olha Jesus, eu te amo, mas eu te amo com um amor frágil ainda. Deus sabe que o nosso amor por Ele ainda é frágil. E de fato o nosso amor por Ele é frágil. Mas Ele deseja nos encher com a Tua presença até que esse amor vá se fortalecendo. É por isso que veio em Atos 2, é por isso que Jesus disse para Pedro, olha, quando tu te converteres, cuida dos teus amigos. Então, quando nós formos de fato cheios do poder de Deus, aí isso vai gerar uma resposta dentro de nós. É por isso que eu disse, nós estamos num processo de vender tudo para ganhar Cristo. É por isso que Jesus disse, das riquezas de origem terrena e iníqua, fazei amigos. O que ele está querendo dizer? Olha, do que aqui hoje, use isso para quê? Para ganhar tesouros no céu. Não quer dizer que eu vou ver uma vida
doido, eu vou ficar lá em cima do monte, acampado a vida inteira, como se a vida fosse aquilo. Não, eu sou um ser social. Eu preciso manifestar Cristo na sociedade através da minha profissão, dos meus recursos, dos meus bens, da minha família, daquilo que eu sou. Eu preciso manifestar Cristo. Mas isso é um processo de aprendizado. À medida que o tempo vai passando, a minha fé vai sendo aperfeiçoada e eu vou estando mais pronto de amá-lo como Ele merece. Claro que essa obra só vai ser consumada quando Ele renovar de fato o meu entendimento naquele dia. Mas até lá a Bíblia diz, crescei em graça e conhecimento. Jesus disse, a minha igreja perece porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que é um processo de amadurecimento, por isso que nós estamos vendo sobre uma igreja madura. Para quê? Para que o nosso amor por Ele se fortaleça. E é difícil, porque se nós não formos tocados por esse amor, nós não conseguimos dar essa resposta. É aquilo que eu falei no começo, aquele que muito ama é porque muito foi perdoado. A religião entende o que é ser mecânico, que é orar em pé em voz alta para que os outros ouçam. A religião entende que quando jejua tem que mexer no cabelo e deixar desconfigurado. Para quê? Para que as pessoas vejam que você está jejuando. O amor não, o amor é sacrificial. Quando Ele faz algo, Ele faz porque Deus que está em secreto está vendo e em secreto Ele responde. Isso é um amor genuíno. Eu faço para agradar quem? Aquele que me vê no secreto. E qual que é a recompensa? Porque se você ora no secreto, Ele responde no secreto. É ter o coração de Deus alcançado pela sua oração. Ou qual de vocês nunca teve a sensação de estar orando e quando a presença de Deus veio de fato sobre a sua vida, você pensou, eu não preciso de mais nada. De tão forte que era a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus, ela vem, ela preenche as lacunas da nossa alma. E aquilo que era sonho antes já não é mais, porque Deus começa a colocar os sonhos dele dentro de você. E aí a sua vontade começa a convergir mais com a vontade dele. E aí os teus desejos começam a ser mais igual aos desejos dele. Mas isso é impossível sem uma vida disciplinada de oração e de busca a Deus. Porque só pode falar do coração de Cristo aquele que conheceu o coração de Cristo. E somente o Espírito Santo pode revelar Cristo. E é por isso que a Bíblia diz, porque quem conhece bem do homem senão o próprio Espírito do homem? Se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 2. Da mesma forma, somente o Espírito de Deus pode conhecer as maiores profundezas de Deus. Então, Ele conhecendo as profundezas de Deus, é Ele quem nos revela a Deus. E o maior anseio do Espírito é nos revelar o próprio Deus. É por isso que o canto de Apocalipse é, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Por quê? Porque o Espírito quer que Cristo volte para que a plenitude seja revelada à igreja. Então, a vontade do Espírito é que Cristo em nós seja revelado. E como que Ele vai se revelar se nós não damos vazão para que Ele se revele? Por isso que a oração é tão importante. Por isso que os momentos com o Espírito, eles são tão importantes e tão válidos. Então nós precisamos entender as nossas disciplinas espirituais. Sem disciplina espiritual, o homem morre. É aquilo que eu falei do alimento. Se ele não se alimentar, ele morre. Você que é acostumado com oração, fique dias sem orar para você ver que você vai começar a ficar tudo nervoso, angustiado, irritado. Eu fico perturbado quando não oro. Passa um dia, dois, começa a me dar um ruim, uma aflição, parece que está me arrancando algo dentro de mim. Porque a revelação ela é diária, a revelação ela é crescente, a revelação de Deus ela é eterna dentro de nós. A eternidade vai ser um eterno revelar de Deus. Porque Deus é eterno, então somente uma eternidade para que Ele seja revelado. Você já parou para pensar nisso? Que Deus ele é eterno, que Deus ele é infinito, e como vai conhecê-lo? Somente através daquilo que é infinito, ou seja, sem o tempo. Porque no tempo que nós estamos hoje é impossível conhecê-lo completamente. Somente partículas, fagulhas de quem Ele é. Então, se somente as partículas que Ele nos dá, muitas vezes já é muita coisa, imagina conhecer, é por isso que Paulo fala, hoje nós vemos como num espelho embaçado, mas vai chegar um dia que o veremos face a face.